o encontro, a primeira coisa que eu senti, que eu já cheguei, foi sobre meu pai. Então era pra mim estar ali, pra mim como Deus estivesse me mostrando, cara, abraça teu pai, diga que ama, né, se preocupa com ele. E como eu tava lendo muito a Bíblia, lá diz, né, que a gente tem que honrar pai e mãe, para que a nossa vida seja longa aqui na Terra. Então, nossa, cara, foi... Até quando eu tava sentado lá fazendo a cartinha, foi tudo sobre... O encontro foi sobre meu pai. Só sobre ele, assim, cara. Foi muito jóia. Então, o encontro com Deus, para mim, assim, ele foi realmente maravilhoso. As palavras não conseguem explicar os momentos que nós vivemos lá dentro. Eu sempre digo assim, eu quero que todo mundo faça um encontro com Deus agora, porque ele é um divisor de águas na tua vida cristã. Então eu já tinha um chamado, né, de Deus, eu já sentia, já estava com uma fome, né, de conhecer a palavra, de estar mais perto de Deus. E lá no encontro eu consegui ter essa aproximação, entender também o amor de Deus, né, o amor de Jesus, o sacrifício dele que ele fez por nós. Então lá, né, é como se a gente vivenciasse, né, nas escrituras o passado, o presente e o futuro, e aquele preparo espiritual mesmo, né, que nós não temos, né, durante o dia a dia. Então o encontro foi realmente preparado. É como se a gente chegasse lá e Deus tivesse marcado aquele encontro conosco. Então assim foi realmente muito gratificante e é um divisor de águas na nossa vida. O encontro com Deus para mim foi uma porta que se abriu, que eu já estava buscando Deus de certa forma, e foi onde eu encontrei ele, onde eu tive um encontro com ele, e eu tinha coisas dentro do meu coração que eu ainda não sabia diferenciar, se eu estava fazendo certo ou errado. Então o encontro com Deus para mim mexeu muito, muito comigo em relação ao meu pai, que inclusive esteve aqui quando eu retornei, e foi brilhante, eu me lembro até hoje. O encontro é como se eu estivesse lá ainda. E no meu coração eu tinha certamente, meu coração ele era um pouco duro. E meu pai, a gente sempre se respeitou um ao outro, mas eu não tinha o hábito de chegar para ele, falar que eu amava, como é que foi teu dia, dar um abraço. E a partir do momento que eu fiz o encontro, no primeiro dia que eu já cheguei, eu senti muito forte. Cara, eu tenho que ser mais filho, eu preciso dar esse amor pro meu pai. E depois que eu fiz o encontro, que já faz acho que uns 7, 8 meses, eu sempre pergunto, eu sempre mando mensagem, eu sempre mando vídeos, eu pergunto se está tudo bem, eu passo versículos para ele ler. Então a gente se tornou um só, parece irmãos. Então a minha vida mudou muito a partir do momento que eu fui no encontro e eu senti que eu tinha que ter o coração de carne, como diz em Ezequiel, eu vou tirar teu coração de pedra e te darei um coração de carne. E foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei mais sensível a dar amor e servir mais as pessoas. Então, assim, a importância mesmo é você se sentir mais próximo de Deus. Porque no passar do dia a dia, às vezes a gente acha que Deus está muito distante. E na verdade não, né? Jesus deixou o Espírito Santo para viver, né? Habitar em nós. E lá no encontro eu consegui perceber isso, né? Essa aproximação que nós temos de Deus, a gente conseguir aprender a orar de uma certa forma, né? Porque não existe um tempo certo, né? Um momento, né? A todo momento a gente pode estar fazendo essa oração, a gente pode estar próxima de Deus. E também a parte, né, toda da nossa vida, desde os nossos propósitos, os propósitos de Deus para nós, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? E a gente, no momento da nossa vida, às vezes a gente passa por tanta frustração, por tantos momentos que a gente acaba esquecendo um pouco de ter esse lado espiritual, de estar mais próximo de Deus. Então eu já tinha uma promessa na minha vida, né? Eu já nasci em berço cristão, meus avós paternos, eles já eram, né, evangélicos, e meu avô sempre falava, né, que todo mundo, né, serviria ao Senhor. E hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu acho que essa promessa está se cumprindo na minha vida. Logo depois eu também tomei a decisão de batizar nas águas e foi muito emocionante e gratificante. Cara, o que eu vejo da importância do encontro com Deus é que quando você tem um encontro, o que eu sinto quando você tem um encontro com um pai, ele é um pai. E quando eu perdi minha mãe, ele me dava o amor de mãe também. Ele é pai e mãe ao mesmo tempo. Então, quando você dá esse passo de você querer buscar Deus, a gente tem que entender que não somos nós. É Ele que está colocando isso no coração e Ele está te amando. Ele vem, filho, eu quero te mostrar o que eu tenho para você. Então, quando eu cheguei lá, eu lembro que eu já cheguei chorando, cara. Eu já cheguei... Ele já mexeu com a minha estrutura total, cara. Então, assim, é muito importante quando você
você dar esse passo, porque tudo que você fez na sua vida, que às vezes você achava que você estava fazendo certo, ele vai te mostrar que você estava no caminho errado e que ele não quer isso para você. Então, quando eu falo que quando você dá esse passo, é por duas razões. Ou ele que tá te incomodando e quer te mostrar um caminho, ou você tá sendo fruto de oração de alguém. Alguém tá orando muito para que você vá. E para você que tá me assistindo, eu quero deixar uma pequena questão de estatística. Qual que é a taxa de probabilidade de você se arrepender ou se frustrar num encontro com Deus? Eu posso te dizer que é 0%. Porque Deus, ele tem o melhor para você, ele vai mudar a tua história porque ele é bom, ele é perfeito e ele é agradável. Eu gostaria, né, que todos que tivessem a oportunidade, que aceitem esse convite, né, de realizar o encontro com Deus, porque realmente é um divisor de águas na vida do cristão, é o começo da nossa caminhada, porque lá nós aprendemos muito, porque Jesus está ali, né? Estou à porta e bato, né? A quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e nós cearemos juntos. Então eu acho que isso é muito importante, porque ele está ali. Então quem sentir no coração, né, que deve fazer esse encontro, quando eu recebi o convite do encontro com Deus, eu senti que estava na minha hora. É como se Deus tivesse marcado esse encontro comigo lá. Então eu acho que quem tiver essa oportunidade, aproveita, agarra com as duas mãos. Eu tenho certeza que será maravilhoso na sua vida.